Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 24, que vai abordar o assunto cordel. E aí, como sempre, nós dividiremos a correção, tá? Eu e a professora Nath. E cordel será assunto também do capítulo 25 e do capítulo 26, tá bom? Então vamos começar. O que é essa literatura de cordel? A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente, mais especialmente do interior nordestino. Então a gente tem um lugar em que essa literatura de cordel é marcante, o interior nordestino. É uma manifestação literária, ou seja, é uma maneira de se fazer literatura, mas é uma literatura popular, né? Porque a literatura muitas vezes tem uma marca mais rebuscada, mais erudita, ou seja, geralmente apresenta uma linguagem mais específica, uma linguagem mais difícil. Mas a literatura de cordel, ela tem essa característica de ser popular, tá? De atingir, portanto, mais pessoas. Então, olha só, gente, vamos lá. Quais são as principais características da literatura de cordel? A gente tem a tradição literária regional, ou seja, como nós vimos, ela é mais presente no interior do Nordeste. Então, nós temos essa tradição nesse lugar específico. Ela se opõe à literatura tradicional. Então, a literatura tradicional ela apresenta uma linguagem mais difícil, mais rebuscada. Já a literatura de cordel se opõe a essa literatura tradicional. Por quê? Porque apresenta uma linguagem, a literatura de cordel apresenta uma linguagem mais popular, mais fácil de ser compreendida. Gênero literário em versos. O que isso quer dizer? Por exemplo, verso é uma linha do poema. Por exemplo, se você está escrevendo uma história, eu peço assim, conte como foi a sua semana. E você começa, minha semana foi muito interessante, vírgula, porque eu estudei bastante, fiz as atividades, enfim, ajudei a minha família em alguma tarefa específica, etc e tal. Você está contando uma história, você vai escrever até o finalzinho da linha, né? E se você faz verso, você não escreve até o final da linha, você escreve até metade ali, você vai se preocupar um pouquinho com a rima, né? Não necessariamente, mas é comum que você se preocupe com a rima, né? Por exemplo, casa e mata, né? Casa, mata. Não é uma rima perfeita. Digamos, meu e teu, né? Meu e teu são pronomes, eles estão rimando. Temas populares e da cultura popular brasileira. Então, a literatura de cordel vai apresentar uma linguagem popular e também temas populares da cultura popular do Brasil. Né? Uma linguagem popular, como eu já falei, oral, ou seja, uma linguagem falada que se aproxima, né, da marca da fala. A nossa fala é mais descontraída, é mais informal. Uma linguagem que é regional, ou seja, específica do interior nordestino, né? E uma linguagem que é informal, como é a linguagem do dia a dia, tá bom? Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oposta à literatura tradicional, que é impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação, ou seja, ela se encontra geralmente em folhetos. E logo no próximo slide vocês vão perceber isso. Que são pequenos livros com capas de estilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas. E daí surge o seu nome. Esse cordel vem de corda. Esses livros, esses folhetos, eles ficam pendurados. Como nós vemos aqui. Né? Então aí temos alguns exemplos, né? Estão vendo aí? Tem a cordinha, o pregador e esses livros estão pendurados. Literatura de cordel. Então, gente, vamos lá. Nós temos, então, o texto, né? Que é feito em versos, essa literatura de cordel. E ele é bem grande, né? Então, se eu fosse copiar aqui, eu ia ficar muito tempo lendo, né? Então, eu vou ler só algumas estrofes, tá?
mas vocês podem ler tudo na própria apostila, tá bom? Então vamos lá, estudo do texto, leia o texto a seguir. Juvenal e o dragão. Já fazia um mês e tanto que ele andava de viagem, no pé de uma grande serra avistou uma carruagem. Até para 2 cavalos era difícil a passagem. Então viram a carruagem, passagem, né? Ele, vendo a carruagem, foi logo se aproximando. Viu dentro uma linda moça, vinha de longe chorando. O cocheiro, muito triste, suspirava de vez em quando. Então, ó, chorando quando, né? Juvenal viu a princesa em pranto sem se calar. Dirigiu-se ao cocheiro. Desculpe eu lhe perguntar. Que vem ver esta princesa nas brenhas deste lugar? Nas brenhas deste lugar, certo? Então, continuação. Aí eu peguei agora essa partezinha do finalzinho, tá? As reticências dentro do colchete significa que tem alguma coisa aqui, né? Tem outras estrofes antes dessa última. E no finalzinho também tem, significa que esse cordel não acabou aqui, tá? Esse é só um fragmento, né? Uma parte do cordel. Com os olhos de traidor, lhe respondeu o cocheiro: aquele que lhe salvou é um grande aventureiro, anda vagando no mundo, não precisa de dinheiro. Então, é de Leandro Gomes de Barros. E agora vamos responder as 5 perguntas, ok? E a professora Nath, como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, vai continuar a correção. Primeiro, tentem fazer as questões, leiam o cordel, tentem fazer as questões e depois, por gentileza, vocês confiram o gabarito e mandem as dúvidas, assim como as atividades realizadas, para que a gente possa saber que você está fazendo a sua atividade, tá bom? Então, vamos lá. Temos aí a primeira pergunta, certo? O trecho que você leu é apenas uma parte da história de Juvenal. Letra A. Com base na leitura do texto, descreva as características de Juvenal. Que tipo de jovem ele foi? Então, gente, Juvenal é um homem corajoso, destemido, né? Não tem medo de nada, aventureiro e tímido, que não gosta de se mostrar pelos seus feitos, ou seja, pelas coisas que realiza, né? E anda pelo mundo em busca de aventuras na companhia de seu cão. Letra B. São características próprias de um herói? Explique, ou seja, ele tem características que são traços encontrados em pessoas consideradas heroínas, né? Então, Juvenal tem as características de um herói, porque ele é corajoso, não quer reconhecimento pelos seus feitos e protege a donzela. No texto, ele protege a princesa para que ela não tenha que morrer, mesmo que isso pudesse custar-lhe a vida, né? Mesmo que isso pudesse custar a vida dele. Número 2. Nesse trecho do texto são narradas, na verdade, 2 histórias. Quais são elas, gente? Então, olha só. No trecho em questão é narrada a história de Juvenal, um aventureiro, e também a da princesa de um reino distante, onde se vive sob a ameaça de um dragão. Letra B. Escreva um parágrafo apresentando cada história, né? Então, narrativa 1. Qual é a narrativa 1? A história começa falando que Juvenal estava andando fazia mais de mês a pé, né? Tá assim no texto. Já fazia um mês e tanto que ele andava de viagem no pé de uma grande serra procurando uma aventura para si. Juvenal disse ao cocheiro: vou fazer uma loucura, ando percorrendo terra em busca de uma aventura. Não vou deixar essa fera comer esta criatura, pela qual valesse a pena se arriscar. Narrativa 2. A história fala da princesa, que estava chorando porque estava a caminho de seu destino final, ser devorada por um dragão, conforme acordo feito por seu pai, o rei, com o dragão para que ele não continuasse atacando o reino, como podemos observar nos trechos. Então, temos lá, né? Então, o rei sujeitou-se a todo ano mandar uma das moças bonitas que tivesse no lugar. Daqui vai ela para a furna para a fera devorar, e daqui a 50 léguas existe um grande reinado, que passou mais de 100 anos sendo o povo devorado por um monstro horrendo, feio, misterioso e encantado. Então, essas 2 são as narrativas. 3. Tão importante quanto o que se conta em uma história é a forma como essa história é apresentada para a gente. Visto que a linguagem narrativa, ou seja, a linguagem da história, da narrativa, né, é capaz de transportar o leitor para outras realidades. Gente, isso que é bonito na leitura, por isso que ler é tão bom, tão importante. Porque se você tem um livro, né, nas suas mãos, você tem a oportunidade de ser transportado para outro lugar.
de viver outras histórias, de conhecer outras culturas. Isso é tão bonito, isso é lindo. Então, ok, né? Visto que a linguagem narrativa é capaz de transportar o leitor para outras realidades. O que há de especial na forma como a história de Juvenal é contada? O que há de especial? A história de Juvenal é contada em forma de poema, com versos, estrofes. O que é verso? É uma linha do poema. O que é estrofe? É um conjunto. É um conjunto, então, se você tem lá 4 linhas, né? Você tem quatro linhas no poema, você tem 4 versos. Aí você tem um verso embaixo do outro. Você tem uma estrofe. O que é estrofe? É o conjunto de versos, tá? Então a história de Juvenal é contada em forma de poema, com versos, estrofes, rimas e ritmo. Uma narrativa ritmada que causa o efeito de musicalidade no texto, né? Então a gente tem uma história que apresenta ritmo e que aí vai apresentar, consequentemente, né, uma musicalidade, né? Letra B. Você sabe como se chama esse tipo de composição? Os textos compostos dessa maneira chamam-se cordéis. Trata-se de um poema de cordel, né? Como eu falei para vocês no início da aula. Questão 4. Analise a primeira estrofe do poema. Já fazia um mês e tanto que ele andava de viagem no pé de uma grande serra, avistou uma carruagem, até para 2 cavalos era difícil a passagem. Então temos aí, né? A questão pede para que a gente analise a primeira estrofe. Então tá vendo? Nós temos aqui, ó, uma estrofe porque nós temos um conjunto, né? Um conjunto de versos. Quantos versos ela possui? Então, gente, ela possui 6 versos, tá? São 6 linhas poéticas, só que a gente não fala linha, a gente fala verso. Mas o que é verso? É uma linha do poema, só para entender, tá? Todos os versos possuem rimas? Nem todos os versos possuem rima. Somente os versos 2, 4 e 6 rimam entre si. Observe as outras estrofes do poema. Essa estrutura se repete ou é exclusiva da primeira estrofe? Então, olha só, gente, essa estrutura se repete ao longo de todo o poema. Em cada estrofe, composta sempre por 6 versos, os versos 2, 4 e 6 fazem rimas entre si, tá? Então, vamos continuar. 5, nossa última questão. E da 6 para frente, a correção vai ser com a professora Nath. Chamamos de rima pobre aquela formada por palavras de uma mesma classe gramatical. Como assim, professora? O que é classe gramatical? Então, olha só. Quando a gente estuda, por exemplo, substantivo. Substantivo é uma palavra que serve para nomear, né? Então, ventilador é um substantivo. Casa é um substantivo. Marcela é um substantivo, né? Então, nós temos lá o substantivo, é uma classe gramatical. O adjetivo, que serve para caracterizar, é outra classe. O artigo, né? O, a, os, as, uma, né? Lembram? Uns, umas, né? Então, é a palavrinha que acompanha é uma palavrinha, né? Um artigo que acompanha um substantivo. Então, por exemplo, o menino. O artigo, menino, substantivo, perdão. O artigo, menino, substantivo, né? O artigo masculino, menino, substantivo masculino. O artigo que está no singular, menino, também é um substantivo que está no singular. Então, isso é classe gramatical. Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, tá bom? Então, uma rima pobre é formada por palavras de uma mesma classe gramatical. E de rima rica, aquela formada por palavras de classes gramaticais diferentes. Analise as estrofes a seguir e classifique suas rimas em pobres ou ricas. Então, olha só. Nós temos aí. É impossível contar a força que a fera tinha. Não respeitava a princesa, duque, nem rei, nem rainha. Devorava toda a polícia, o exército e a marinha. Então, olha só, gente. Nesse caso, nós temos, por exemplo, olha só, tinha e rainha, né? Então, tinha é um verbo, rainha é um substantivo, né? Então, o que acontece? Temos aí palavras que rimam, mas que pertencem a classes diferentes. Então, a gente vai ter uma rima rica. Depois, o rei já muito nervoso só esperava morrer. Um dia estava dormindo, ouviu uma voz dizer: vou te propor um negócio, responda se quer fazer. Então, a gente tem aí morrer, dizer, fazer, né? O que acontece?
nós temos a rima, né, entre essas palavras. Só que elas pertencem à mesma classe gramatical, todas são verbos. Então, se é a mesma classe, a rima é pobre. Por fim, então o rei sujeitou-se a todo ano mandar uma das moças bonitas que tivesse no lugar. Daqui vai ela para a furna para a fera devorar, né? Então, olha só. Nós temos lugar, devorar, né? Que tivesse no lugar para a fera devorar. As duas terminam, né? Lugar termina em AR, devorar termina também em AR, né? Então, gente, são palavras que pertencem a classes diferentes, né? Lugar. Lugar é um nome, é um substantivo, né? O lugar é bonito, substantivo. Devorar é um verbo. Então, nós temos classes, temos uma rima que acontece entre palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. Então, a gente fala que acontece aí uma rima rica, ok? Então, gente, é isso. Não deixem de fazer as atividades e, por favor, mandem as dúvidas. Estaremos disponíveis sempre no nosso horário de aula, tá bom? Bons estudos e até mais!